Dia 14 de novembro. Que dia é hoje? O que se comemora nessa data? São várias comemorações, são várias coisas, mas vamos apenas falar de algumas. Hoje, no dia 14 de novembro de 332, Alexandre o Grande foi coroado faraó no Egito. Essa história é bem interessante, né? O Alexandre o Grande, ele entrou em guerra contra o Império Persa, que era um dos maiores impérios, o maior império naquele momento, na época no mundo antigo, e descobriu que quem alimentava o Império Persa era o Egito, né? A produção de grãos do Egito. Então ele resolve ocupar o Egito para asfixiar a Pérsia, ou seja, seria hoje uma briga por commodities, né? E ele gosta muito do Egito e lá é coroado faraó e consegue posteriormente derrotar os persas. Também hoje, gente, é uma data muito importante, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Essa data, ela acontece em homenagem ao cientista, né, que descobriu a insulina. Vou pescar aqui, o Sir Frederick Banting, né? E ele descobre a insulina em 14 de novembro de 1922 e em 23 recebe o Prêmio Nobel de Medicina, né? Lembrando que o diabetes é uma enfermidade que causa um grande dano, um grande problema no mundo inteiro, a milhões de pessoas, né? No Brasil, acredita-se que aproximadamente 10% da população tenha diabetes, o que dá aí um universo entre 16 a 20 milhões de habitantes, ou mais, um pouco mais. Infelizmente, também, as complicações geradas pelo diabetes gera aí mais de 100 mil mortes. Ano passado se fala em 111 mil mortes de pessoas que vieram a óbito por conta das complicações causadas pelo diabetes. E dentro desse universo a gente percebe aí também que isso também serve de base para a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, açucarados, né? Com também a questão do sal, aumenta a pressão também, tem uma relação indireta. Então é um momento de se pensar muito, um dia como hoje, é um momento de se pensar muito na alimentação saudável, no exercício físico, né? As pessoas que realmente são sedentárias, que têm uma alimentação muito ruim, esses alimentos ultraprocessados. Você chega hoje na praça de alimentação de um shopping center e dificilmente você encontra alimentos saudáveis. São poucos, né? Os fast foods é que predominam. Então é um momento de se pensar muito, é um dia de reflexão no Brasil e no mundo, né? E é uma porcentagem muito grande de pessoas com diabetes. E no Brasil, né, se fala em 10% e no mundo inteiro também. Então é uma quantidade muito grande de pessoas. Também nesse dia, eu estou pescando aqui, em 1851, o Herman Melville publicou, nos Estados Unidos é lançado o livro Moby Dick. Moby Dick, também conhecido como uma baleia assassina, né? Eu nem sabia que o livro era de 1851, lançamento nos Estados Unidos. E aí vou até convocar aqui, fazer uma referência ao meu amigo bibliógrafo, o maior leitor que eu conheço, Fagner Cordeiro Dantas, para que aí na página dele, Prazer em Conhecer Lipe, ele possa falar também do Herman Melville, até porque eu acho que o único livro dele que fez sucesso realmente foi esse. E lembrando, gente, que o Moby Dick, eu quando criança, eu nunca li o livro, infelizmente, eu tenho uma oportunidade de ler o livro, mas vi muitas referências quando criança, muitos desenhos, tinha até um desenho, Moby Dick, né, desenho antigo esse, vi várias referências a Moby Dick durante toda a minha vida. É uma baleia cachalote, né? É aquela baleia que tem muita gordura aqui na parte frontal do crânio. E também acredito que Moby Dick seja, se não a primeira, uma das primeiros momentos na história da literatura que você tem assim pegando animais como vilões, né?
E posteriormente, já no século XX, isso vai ser muito explorado, tendo como base assim, o maior sucesso de todos, que é o Tubarão, do Steven Spielberg, que dá início a essa série de filmes e séries sobre animais, né? Animais que causam, assim, são aterrorizantes. Claro, não podemos deixar de citar o Hitchcock com os pássaros. E aí você tem Orca, a baleia assassina. Eu lembro que tinha filmes assim mais bobos que também aconteceram naquela década, que era o Ataque dos Dobermans, né? Piranhas, Anaconda, essa coisa de animais e coisas. Eu lembro também de séries, aí já entra na questão das coisas, né? Séries de coisas que eram o personagem principal. Então, todo mundo aqui já ouviu falar da Super Máquina, que depois voltou, mas nunca mais fez o mesmo sucesso, porque é uma coisa bem, se pensarmos bem, bem boba, né? Eu assisti muito Super Máquina, Moto Laser, Trovão Azul, Águia de Fogo, tudo isso, automóveis, motocicletas, helicópteros, né? Que eram personagem principal das séries estadunidenses que chegavam aqui no Brasil, principalmente na década de 80 e 90, e eu assisti quase todas. E tive brinquedos, tive Super Máquina, Moto Laser, enfim. Mas também, hoje é um dia também importante, que é o Dia do Bandeirante, né? Isso vai em homenagem à fundação da cidade de Santana do Parnaíba, São Paulo, em 1580, eu estou pescando aqui, que vai homenagear os bandeirantes. Os bandeirantes entraram para a história aí. Tem passagem dos bandeirantes inicialmente como heróis, e eu, quando criança, nos livros de história, todos tratavam os bandeirantes como heróis, né? Isso se dá principalmente pela questão aí da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, que produzia e produz uma boa parte dos livros editados no Brasil. E os bandeirantes entravam como heróis nacionais, né? Que descobriram, que fundaram cidades. Aí, lembrando, na parte de história, temos aí bandeirismo de apresamento, que capturavam indígenas, né, povos originários, para vender como escravizados, que também encontravam riquezas minerais. Se chega lá em São Paulo, na Paulista, em frente, tem lá uma estátua do bandeirante, o Anhanguera, né? Borba Gato, enfim. Posteriormente, hoje, já se tenta fazer um revisionismo histórico sobre o papel dos bandeirantes. Lembrando, gente, que revisionismo histórico é sempre complexo, né? E aqui não estou falando que está errado nem que está certo. É que a história ela muda de um dia para o outro, de um ano para o outro. Por exemplo, eu sempre lembro e cito aos alunos que, quando criança, o 13 de maio, que é de 1888, era um dia comemorado nas escolas ainda como o dia da abolição da escravidão no Brasil. Princesa Isabel colocada como heroína nacional, e posteriormente isso caiu em desuso com a questão aí do Dia da Consciência Negra, porque chegou-se à conclusão, os historiadores, depois de muito movimento negro, né, vários movimentos aí, que o 13 de maio não atendeu a expectativa. Claro, teve abolição, mas os ex-escravizados foram deixados na rua sem nenhum tipo de condição de sobrevivência, de uma forma até proposital, para que fossem exterminados, e isso gerou boa parte, aliás, todos os problemas sociais no Brasil que nós temos são associados à escravidão. E eu sempre pergunto isso: me diga um problema social grande no Brasil que não tenha relação direta com a escravização, com a escravidão aí, com os 388 anos de escravidão. Pobreza, violência, tudo, né? Tudo. E então, esse revisionismo histórico, ele trata os bandeirantes hoje como já houve uma mudança de heróis a bandidos. Eu também discordo disso. Eu acho que os bandeirantes, antes de mais nada, são homens do seu tempo, são filhos do seu tempo, e fizeram aí um trabalho, né? Executaram coisas que eram, na época, importantes. Então fundaram cidades, descobriram o ouro nas Minas Gerais. O Domingos Jorge Velho destruiu, né, o Quilombo dos Palmares e é o responsável pelo fim do Quilombo dos Palmares aí também, e o óbito do Zumbi dos Palmares, que aí é toda uma celeuma em cima disso. Mas, inicialmente,
lembrando que são filhos do seu tempo e, para mim, basicamente, nem heróis nem bandidos. Simplesmente temos que estudar e analisar o que foi que aconteceu realmente, né, os fatos. E, claro, opinião, todo mundo vai ter a sua, e eu não vou aqui expor a opinião sobre os bandeirantes. Acho que são homens que foram necessários naquele momento, mas que cometeram também atrocidades, também faz parte daquele momento da história, né? Mas aí não vamos fazer revisionismo histórico, porque o ministro do Hitler, Goebbels, dizia que se você repetisse uma mentira, repetir uma mentira 1000 vezes, ela vira verdade. E ela não vira verdade. Agora, o revisionismo histórico, ele tem esse poder aí de mudar opiniões. Lembrando também que hoje é o Dia Nacional da Alfabetização. Esse dia aí é por conta da criação do Ministério da Educação, em 1930, decreto do então presidente Getúlio Dornelles Vargas, certo? Lembrando que ainda hoje, no Brasil, nós temos aí mais de 5% da população analfabeta. Esse vídeo hoje ele vai demorar um pouco, porque são muitas coisas. E quem quiser ver também no YouTube, tem lá completo, né? O Brasil, a tradição da alfabetização no Brasil, não conseguimos ainda erradicar o analfabetismo. Lembrando que na década de 60, 68 especificamente, eu vou pescar aqui no 22 de março de 68, é criado o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, isso na ditadura militar. O presidente era o Ernesto Geisel aí. Não, 68 não era Geisel não. 68 é Costa e Silva, né? Costa e Silva. Lembrando aí que é criado aí o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização. E naquele momento o Brasil tinha mais de 30% da sua população analfabeta. Era praticamente quase 40%. Então, se você for imaginar, é uma quantidade muito grande de analfabetos. E eu sempre cito aí a música do Chico Buarque, né? Bye Bye Brasil, que ele vai falar na música que pintou uma chance legal, um lance lá na capital, nem tem que ter ginasial, meu amor. E aí alguns mais novos vão perguntar, e o que é ginasial? Equivale hoje ao 6º ano do ensino fundamental 2, né? Antiga 5ª série. Fazia admissão às pessoas para entrar na 5ª série no ginásio, no ginasial. Então, para você ver o grau, o desenvolvimento que o Brasil obteve nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, principalmente com a abertura de muitas universidades, faculdades, mesmo essas de qualidade duvidosa aí, que são abertas, são importantes porque isso vai estar levando a uma diminuição sensível do número de analfabetos. Quando se fala em 5,3, particularmente, eu desconfio, acredito que seja bem mais, porque aí não se cita o analfabetismo funcional. São as pessoas que leem, não entendem, né, que a leitura aumentou realmente com o smartphone, mas não tanto para resolver o problema ainda. Lembrando também que nessa data aí foi criado também o PROÁLCO, né? O Programa Nacional do Álcool, que é criado aí pelo Ernesto Geisel, para tentar segurar, para tentar achar uma alternativa à crise do petróleo. E a questão do álcool é bem interessante, porque inicialmente, para se fazer um motor álcool, parece uma coisa simples hoje, mas o álcool ele é mais corrosivo, ele deu muito problema, e o Brasil é um dos pioneiros nessa questão aí do álcool no mundo. Temos aí hoje uma matriz na qual o álcool é um combustível verde, né? Que é um combustível vegetal, muito importante. Claro que o carro elétrico, dependendo da matriz energética, ele é muito melhor para o meio ambiente. Mas aí também tem discussões de como a bateria, a quantidade de carbono que se lança no meio ambiente para fazer baterias. Mas o álcool é um combustível realmente bem inovador. O Brasil saiu muito na frente das muitas coisas ruins que a ditadura fez. Essa é uma das coisas boas, né? Temos que citar aí. Também em 2008, em 14 de novembro, também teve a primeira reunião de cúpula econômica do G20. E também aí, nessa reunião aí, o Lula na época era presidente, né? Em 2008, Bush era o presidente dos Estados Unidos.
E o G20 aí criado também, mas infelizmente o que eu tenho a dizer, assim, no final desse vídeo já, é que o G20, o G7, essas cúpulas, infelizmente, ainda não conseguiram resolver os principais problemas do mundo, que ainda continua sendo fome, sendo pobreza, analfabetismo e violência, no caso do Brasil, afeta-se muito aí, né? Então, se está se pensando muito ainda, se fala em desbravar Marte, mas precisamos desbravar o mundo ainda, acabar com a miséria, a pobreza no mundo, né? A fome, o analfabetismo. São vários problemas que ainda temos aqui, mas algumas pessoas estão pensando em colonizar Marte. Respeito, né? São opiniões. E é isso, 14 de novembro. Que dia é hoje? Grande abraço!